No início do anime, vemos nada mais nada menos que uma tigela de chá com arroz. O de cabelo prateado falou a receita do prato e disse que ele que era tão bom. Toda tigela de chá de arroz que ele levava à cozinha do orfanato parecia que ele estava a refletir e do nada cai de joelhos ao chão. Diz ele que não tinha jeito e que iria morrer de fome, então vemos ele se apresentando. Seu nome era Tsuji e devido a certas circunstâncias ele prestes a morrer de fome. Depois de ser tirado do orfanato ele não tinha o que comer e nem tinha onde dormir. Evidentemente ele também não tinha nenhum dinheiro. Ele também não tinha coragem de roubar, ele não tinha coragem de nada. E foi assim que ele havia chegado à situação atual. E se levantando ao chão fala que se caso queria viver ele teria que roubar e que tem que tirar dos outros. Passa um flashback de pessoas falando que no orfanato recebeu alguém como ele. Falavam também que se ele morresse alguma vala o mundo seria um lugar melhor. Eles o mandavam calar a boca, repetir e repetir sem parar. Falando sozinho, ele diz que não vai morrer assim. Sequer cogita a possibilidade de morrer numa vala. Ele diz para sobreviver custe o que custar e decide atacar a primeira pessoa que vai encontrar ou passar por ali e arrancar tudo o que conseguir dela. Então passa uma moto em alta velocidade e ele percebe que ele não tinha como pegar, impossível de estômago vazio, sarcasticamente falando e passa o próximo, um batalhão que parecia de guerra, então diz que é impossível policiais em treinamentos carregarem suas carteiras no pulso. Fala ele que o próximo consegue com certeza e quando ele percebe ter um corpo no rio, de pernas para o ar, e não tem como esse daí valer. Ele fala para si próprio se pode por favor deixar ele passar, ele de repente de forma sarcástica deixa esse daí passar. Ele indignado e sem pensar duas vezes salta para a água e vai até ele. No final das contas ele salvou uma vida, pois levou o corpo que estava afogando para a terra firme. O corpo parecia ter desmanhado, se levantando como se fosse um boneco e assustando a Tsuji. É dizer que o cara estava descansando no rio abaixo, pergunta se tá tudo bem com ele. O cara pergunta se havia sido resgatado, eu percebi que ele fala droga com uma cara de irritado. A Tsuji, sem entender, indignado, se pergunta como assim droga. O cara pergunta se havia sido exergido quem interrompeu sua vida. A Tsuji pergunta para ele por que está falando assim, se ele apenas tentou ajudar, e quando ele percebe a pergunta, como assim partida? O cara lá responde, você não entendeu? Repete a palavra partida e esclarece que ele era um suicida. O Atsuji arrepiado e espantado pergunta como assim suicídio, o cara lá reafirma que sim, ele tentou cometer suicídio, mas assim que chegou ele se intrometeu e estragou tudo. E Tsuji fica indignado porque estava levando o sermão por causa daquilo, apenas dele ter o salvado. O cara lá fala que havia tentado cometer um suicídio limpo, sem incomodar ninguém, mesmo assim ele diz que perturbou Atsuji, e diz que a culpa era toda dele, pergunta como ele poderia se desculpar, hein? Enquanto isso a barriga de Atsuji estava roncando de fome e estava tonto. O cara lá percebe que ele está com muita fome, o chama de jovem rapaz, então ele responde para ser sincero, já faz 3 dias que ele não tem uma refeição, e com um ronco poderoso em sua barriga ele se contorce como se estivesse sentindo dor, e o cara fala que isso não era nada bom, e para ser sincero também está com fome. O Atsuji ouvindo isso, fala que já quer assim, antes dele poder terminar o cara, fala que eu revelei levar sua carteira pelo visto, infelizmente Atsuji fala que já era. Então aparece mais um cara grita que não acredita que achou justamente ali, e o chama de cabeça dura. Ele chama um novo cara de Kunikida, e grita para ele desejando um bom trabalho, mas Kunikida pergunta para ele que papo é este bom trabalho, pois a culpa de tudo aquilo era dele, e o chama de maníaco suicida, e com muita raiva no olhar pergunta quantas vezes ele tem que interromper a sua agenda para ficar feliz. Então o cara que foi salvo tem uma ideia, fala para Kunikida, era um colega dele de trabalho, e diz que vai fazer com o mesmo pago uma refeição. Kunikida com muita raiva pergunta se ele estava ouvindo, então o cara ignora de novo, pergunta a Atsuji qual era o seu nome, então o cara vai lá para acompanhá-lo, e o Atsuji, tímido da vida, pede para ele comer uma tigela de chá com arroz. O cara começa a rir, pois o morto de fome com aquele que era apenas uma tigela com arroz. Ele diz para ele que não tem problema, pois faria Kunikida o dar 30. Então, puto da vida, o Kunikida fala para Danzai não abusar assim do seu dinheiro. Então Atsuji, ao ver o nome dele, se surpreende perguntando Danzai. E o próprio responde, pois é, esse é seu nome. No restaurante, Kunikida dá uma bronca para Danzai. O Danzai fala que não está assim tão atrasado, e diz que ele gosta muito dessa agenda, e Kunikida não é uma agenda, e sim o ideal, o seu guia da vida. Enquanto isso, Atsuji estava degustando da refeição e comendo sem parar, e no final ele fala que vai explodir, e não quer mais ver uma tigela daquelas por uns 10 anos, e Kunikida o chama de cara de pau, e eu pergunto como ele ia ser tão abusado assim comendo as custas dele. O Atsuji fala que é muito grato ao rapaz, pois depois de ter deixado o orfanato ele não tinha nada para comer nem mesmo onde dormir, e pensou que ele iria morrer de fome. Chocado, Danzai pergunta então você saiu do orfanato? Ele responde que mais ou menos, pois na verdade o expulsaram de lá. O Atsuji pergunta como é que eles trabalhavam, pois o trabalho do dia a dia tinha a ver com o exército, então Danzai responde que eles são detetives. O Kunikida argumenta que não lida apenas com casos de bichos de estimação perdidos ou com casos de atos julgais, e pergunta para Tsuji se ele conhece a agência de detetives armadores, a agência de detetives com poderes sobrenaturais. O Tsuji fica extremamente chocado e fala que já ouviu boatos sobre essa tal agência e diz a ele que são detetives especiais que resolvem até casos que não podem ser confiados à polícia ou exército.
uma força armada sombria que transita entre o mundo da noite e o mundo do dia. Ele se pergunta se os dois idiotas ali possuem tais poderes surreais. Então Dazai é uma figura e Kunikida fala que é melhor não ter planejado ser suicida. O Dazai responde que é saudável se pendurar em locais assim e diz que era muito bom para espasmo nos ombros. E a Atsuji fica com um surreal, pois já tinha confirmado que os dois são tapados. Ele fica se perguntando se realmente os dois eram da agente de detetives armados. Eles falam do serviço do dia deles, ou que estão à procura de um tigre, um comedor de gente que apareceu por aquelas bandas. E o Atsuji se assustou, pois era o tigre branco que os detetives não sabiam. Então ele está tentando escapar no restaurante, mandando falar tudo, pois ele deve saber de tudo pela reação. Então a Atsuji fala que é impossível lidar com ele, o tigre atrás dele. Percebe que a Atsuji estava mentindo, então mandou falar a verdade. Ele diz que o tal tigre devastou hortas ou galinheiro diversos, embora ninguém tenha morrido. Diz ele que o tigre aparece sempre onde que ele estava, e que já perdeu as contas de quantas vezes viu aquele tigre, pois tudo começou há 2 semanas atrás, e que ele tinha certeza que o tigre estava atrás dele. E o detetive Kunikida confirma a história pelos relatos. O Dazai fala que a Atsuji já poderia ir embora, e a Atsu, surpreendido, fala para si o próprio do nada bateu um péssimo pressentimento, e os detetives querem usar o fato de Atsuji estar sendo procurado para poder pegar o tigre. O Dazai fala que iria dar uma recompensa para Atsuji. Ele fica revoltado, falando que não cairia nessa tentação, mas mesmo assim reflete ao fato de estar sem um tostão no bolso, e quando mostra o valor da recompensa surta, pois o valor é alto demais. No que parecia ser um armazém, vemos Dazai e Atsuji conversando, e o Dazai estava lendo o guia de suicídio perfeito, e o Dazai fala que já sabe de acordo com a história do livro. O Atsuji pergunta se realmente o tigre vai realmente aparecer ali. O Dazai, sem pensar muito, fala que sim, vai com certeza. O Atsuji se surpreende com a resposta. O Dazai argumenta mais que o tigre não era páreo para ele. Então, no puro silêncio, algo é derrubado. O Atsuji se assusta e fala que é o tigre. O Dazai fala que era simplesmente o vento e manda ficar calmo, pois o tigre não aparece em lugares como aquele. E Dazai fala que já havia descoberto tudo, e quando você falava, o Atsuji olhava para a lua e começa a transformar. E o Dazai fala que aqueles são incapazes de controlar os seus poderes que caem na ruína. O tigre ataca sem parar Dazai, apenas se esquivando. E o Dazai, quando encurralado, seu poder chamado não mais humano, ele permite anular qualquer outro simples toque. Então anula o tigre e volta a ser humano outra vez. Então o poder é anulado, ele cai para cima de Dazai, o mesmo fala que os homens não fazem seu tipo, então deixa cair no chão. O Kunikada aparece e fica surpreendido ao saber que o tigre é o garotinho. Ele fica puto porque Dazai havia falado para levar reforços. Então vemos o detetive chegando e a agente borboleta, o detetive caipira e o Rambo. O Dazai toma a decisão de fazer tiozinho deles. O garoto acordar não se lembra de nada do que aconteceu quando se transformou. O Dazai fala para ele olhar para sua pata direita, e a Atsuji fica assustada quando vê sua pata como a de um tigre. O Dazai grita o nome de Atsuji e fala para a partir de agora ele fará parte da agência de detetives. Então vemos a Atsuji numa cama, ele não sabe onde estava e fica aliviado pela pata não estar mais ali. Então o telefone toca, era o Dazai falando que aquele era o seu novo lar, e que hoje teria mais um belo dia, que toda a agência havia dado umas roupas para ele, e manda a Atsuji lá correndo, porque o problema era sério e só poderia ajudar. Mas porém não funcionava. Então, sentados numa conversa, o Dazai comenta que são uma força armada que cuida de casa que a polícia não teria a menor chance. Então a Atsuji fala que não poderia fazer parte dessa agência, pois não controlava seus poderes, e o Dazai sugere um outro trabalho para ele. Então eles foram se encontrar com a pessoa responsável pelo trabalho, mas então eles tiveram uma certa emergência, e tiveram que correr para a agência porque apareceu um homem-bomba trancado no escritório. Chegando no local, eles conseguem entrar na sala de forma sigilosa, sem serem notados. O Atsuji se pergunta por que ele estava ali, então eles fazem uma partida de Jakenpo para ver quem iria falar com o criminoso. E o Kunikada perdeu, então eles seriam responsável, o Homem-Bomba sem querer saber de nada, e ordena ficar 4 sobre a mesa, e para colocar as mãos onde eles possam ver. Homem-Bomba combina nomes de todo mundo da agência, menos de Atsuji. O Dazai, ao perceber isso, manda ele para trás, depois de resistir e finalmente foi. Ele, tremendo de medo, foi para enfrentar o Homem-Bomba. Então Atsuji, tentando chamá-la à razão, ele diz com certeza ele tem algo que possa ver. Homem-Bomba fala que para lhe dar um exemplo, e Atsuji não consegue responder, pois foi desprevido. Ele fala que pode tomar muito chá com arroz, diz que pode dormir de noite e acordar do dia, a cada amanhecer, e que se explodir tudo, nenhum dos dois veria outro dia. Homem-Bomba fala que sabe disso muito bem e simula clicar o botão para detonar a bomba. E Atsuji grita de medo e fala para ele parar com isso, pois se morrer vai ficar morto para sempre. Fala que sabe que deve ter a vontade de morrer de vez em quando, mas tem gente por aqui que deve ver. Quando o Homem-Bomba baixa sua guarda, o Kunikida usa seu poder e neutraliza o Homem-Bomba e fala para Dazai que ele não precisava dizer nada, mas o Dazai argumenta para o Kunikida, pois no final acabou tudo bem. Mas se caso ficar sempre estressado, vai ficar com o rosto enrugado. E o Kunikida pergunta se isso tudo é verdade. O Dazai manda notar rapidamente e fala que pena que é mentira. E como sempre ele fica indignado, então o Kunikida, depois de baixar a guarda, Homem-Bomba volta a pegar o detonador e clica no botão.
Então, Atsushi tenta usar o seu corpo para neutralizar a explosão da bomba e assim se sacrificar. O Dazai Kunikida pergunta se está maluco. Então a contagem chega a zero, porém a bomba não detonou e quando ele percebe no teste, ele fica meio indignado por saber disso. O Kunikida fala para ele culpar Dazai por tudo o que aconteceu ali. Então ele descobre que era um exame de admissão. O presidente chega na sala falando que precisamente pergunta ao presidente qual havia sido a decisão tomada, mas ele deixa o Dazai decidir e o Atsushi fala para Dazai para ter muita calma nessa hora. Então o Atsushi estava oficialmente contratado. Basicamente, ele foi obrigado a aceitar o emprego. Ele poderia aceitar toda essa galinha que tinha. Então, um tempo depois, o Atsushi sendo pedido desculpas pela pessoa que pegou dele de vilão no seu passado de admissão, diz ele que havia sido muito indelicado. Ele se apresenta formalmente como uma espécie de assistente geral. O Kunikada fala que agora Atsushi faz parte do esquadrão de detetives. Ele não deve se tornar um fardo que deveria ter cuidado, pensar muito bem nas suas ações, pois uma sem querer poderia acabar prejudicando toda a agência, e pede para Dazai confirmar a história. Mas a Dazai estava distraída acariciando as mãos das atendentes, e falando que as suas mãos eram tão macias e delicadas. O Kunikata fica boladão e dá uma porrada na cabeça de Dazai, diz ele que estava falando para Atsushi que não agir assim, e Atsushi mais uma vez pensa nos dois como uns pequenos idiotas. Então Atsushi pergunta o que faziam antes de entrar na agência. Então Dazai sugere que jogue um jogo para que Atsushi tente adivinhar o que eles fazem antes da agência. Ele consegue adivinhar do cara lá que fazia o vilão, mas erra o Kusanagi, pois ele era professor de matemática e também não consegue acertar o que Dazai fazia antes. Então Kunikada diz para Atsushi desistir, pois ele era o misterioso da agência, diz que ele não queria conseguir adivinhar, mas o Atsushi ouviu dizer que a primeira pessoa que adivinhasse ganharia uma boa recompensa e se motiva, e quando ele ouve que a recompensa está nos 7.000 ienes, ele surta. Então as pessoas ficam surpresas com a mudança de Atsushi e fala que a sua determinação era espantosa. Então Atsushi começa a chutar várias profissões sem parar, e o Dazai apenas falando que ele passou longe, não era nada daquilo. E novamente as pessoas se assustam com a determinação do Atsushi, um chute atrás do outro, até que finalmente esgotou. Então Kunikada pergunta que é verdade que ele estava por ali sem fazer nada, não era mesmo? O Dazai responde que não, que ele nunca mentiria para essa pergunta. Então mesmo pergunta já havia jogado a toalha, pois se sim, ele deveria contribuir para o fundo de aposta. Então a secretária realmente recebe um telefonema. O Kunikada pergunta se era uma missão, então ele responde que sim, era o que o cliente havia chegado e estava os aguardando na delegacia. O Dazai sugere que coloque a mão na massa e que a adivinhação ficaria para uma hora mais tranques. Ao chegar no local, o grupo bem sério pergunta o tipo de investigação o cliente gostaria de ter. Antes que ela pudesse responder, o Dazai foi logo por cima dela e lançando uma cantada, mas antes que pudesse terminar, o Kunikada lhe deu um murro e ele voou para longe. Então a cliente, sem entender, o Kunikada pede perdão pela intromissão, então pede para ignorar o que acabou de acontecer. Ele leva o Dazai para um quarto e todo mundo fica com dúvida, pois não estava entendendo o que estava acontecendo. Então o cliente fala que conta a solicitação, o grupo fala que sim, ele poderia falar. E chocado, eles comentam para si mesmo que era incrível, pois ele havia seguido o assunto como se nada tivesse acontecido. Então o cliente resolve o problema. O Kunikada sai da sala ao ouvir o problema que estava acontecendo. Ele diz que eles devem ser um grupo de contrabandistas e que não importa o quanto o grupo trabalhava, esse grupo está apenas aumentando. Então a cliente fala que eles conseguiram provar que infringisse a lei, eles poderiam recorrer à ação policial e diz que aí que a agência entrava. Antes que ela terminasse de falar, Kunikada fala para ela em um local tentar procurar ou encontrar provas. Então Kunikada manda surgir para a cena e o mesmo fica indignado, mas acaba aceitando o serviço. O Kunikada diz que esse era um serviço muito simples de varredura e que além disso não havia perigo nenhum, pois contrabandistas são inofensivos, só prestam para negociar, então seria perfeito para a primeira missão dele. Então Kunikada argumenta depois que não era mais sushi pensar que ele não se importava com sua vida, mesmo ele sendo miserável, e mostra o mesmo uma foto, dizendo que era para ter cuidado em encontrar aquele cara e se encontrar seria melhor fugir. O Atsushi pergunta para ele, o Danza responde que era um mafioso, nada mais além disso, e de que se referem a ele assim, pois não sabia mais nada sobre o mesmo. Diz que o Kunikada, que eles são de organização criminosa durante o porto, era o grupo mais perigoso do submundo daquela cidade, e que o homem daquela foto é um sujeito mais perigoso que estava além dos limites daquela agência. O Atsushi pergunta por que ele é tão perigoso. O Kunikada responde que era obviamente por causa do poder que tinha ele. Explica que o poder dele serve para cometer assassinatos brutais, é intocável até para a polícia. O Kunikada fala que ele também não lutaria com o mesmo. O Atsushi pergunta o nome dele. O Kunikada com uma estranha cara sombria responde Akutugaya. Então vemos o Akutugaya entrando na polícia com o pretexto de estar lidando e entregar os pedidos e achados. Ele estava com uma mala na mão, mas após ser descoberto, ele fala que os policiais da cidade também são uma força impressionante, e de seguida assassinam sem piedade. Ele sai da polícia e em seguida encontra a mulher e vê os corpos, então grita com tanto medo e a mala que a Akutugaya havia deixar continha uma bomba que explodiu todo o departamento de polícia.
O Akituzaya atende o telefone e diz que já havia terminado e fala próximo. Então Danzai estava escutando uma música de suicídio, mas o Kunikada interrompeu e pergunta o que ele fez de serviço. Então Danzai diz para aguardar o sinal superior, pegar seus fones e voltar a escutar a sua música de suicídio. Então vemos Atsushi falando com o secretário-geral que não servia para o trabalho, que tinha medo disso das mortes. Então ele responde vai dar tudo certo, pois até ele consegue se virar, mas não era para criar muitas expectativas sobre o poder dele, pois o poder dele não serve para lutar. Então a garota que diz ser irmã dele responde que seu poder é maravilhoso. O Atsushi fala que achou o lugar meio assustador, então o secretário-geral fala que é estranho. Ele pergunta se a cliente tinha certeza de que o lugar é aquele mesmo, pois os contrabandistas são muito cautelosos e não tinha como aquele ser o lugar. Então o cliente troca seus óculos e fala que era tudo uma emboscada e que seu objetivo era ele, e na verdade a máfia do porto. Então pergunta no que o celular fala se é a Gutaya. Eles estavam ouvindo, eles ficam totalmente chocados ao ver esse nome, então eles percebem que a mulher é da máfia do porto. Ela informa ao Katugaya que eles já haviam sido capturados e ela parabeniza. Ele diz que logo estaria ali. Ele começa a disparar contra eles e que dizia que a irmã do secretário-geral salta para a frente deles, tomando o tiro no lugar de todos na tentativa de os proteger. O Atsushi fica apavorado ao ver Naomi indo de arrasta para cima. O secretário-geral, muito irritado, atira seu poder. Então ele manda o Atsushi se afastar e que aquela mulherzinha iria morrer. Então ela se assusta e sem pensar começa a disparar. Ela tenta atingir o secretário, mas sem sucesso. Ele comenta que seu poder e fala que não irá mais exagerar. Então ele aparece por trás dela, aperta seu pescoço, mas algo chega a Katugaya, usa seu poder contra o secretário e ele cai. O Akatugaya parecia doente por não parar de tossir, e aquela mulher de forma desesperada fala para ele que poderia lidar com tudo sozinho. Então do nada ele dá um tapa na cara da mulher, e o Atsushi escuta a ordem era capturar o homem tigre vivo, então ele se pergunta o que eles queriam com isso. O Akatugaya fala que os amigos dele caíram dali no cantinho foram apenas pegos pelo fogo cruzado, mas o objetivo sempre foi ele, o homem tigre. E o mando não resistir, pois caso tentasse, Hashimon iria devolver a perna dele. O Atsushi pergunta por que ele. E o homem começa a refletir sobre o caso de fazer tudo à sua volta, sofrer somente por existir. O secretário-geral no chão fala para Atsushi fugir, então ele pensa e percebe que eles ainda estão vivos. Então passa um flashback Toku no Kida, falando que Atsushi entrou no quadro dos detetives armados, e que ele não deveria ser um fardo para ninguém. O Atsushi, sem pensar muito, parte para cima do Katagaya, ou mesmo tenta alcançá-lo, mas consegue desviar. Então Atsushi pega na arma que estava no chão, ele dispara, mas sua cara e suas balas não perfuram o corpo de Akatugaya. A Katugaya fala que a habilidade de Atsushi com as armas não era tão ruim, mas ele desviou, a besta negra dele não discrimina. Devora tudo e todos, e que acima de qualquer coisa ele é um homem de palavra. Dito isso, arrancou a perna de Atsushi. O Atsushi começa a gritar de dores e sangrar sem parar. O Atsushi usa seu poder e regenera a perna e se transforma no tigre branco. A mulher vê que seu mestre foi atingido para a parede do lado de fora. Começa a disparar sem parar, mas em uma bala consegue atingir o tigre. O tigre decide atacar a mulher, mas então a Katugaya usa seu Hashimon e divide o tigre. Mas na verdade era tudo uma miragem do secretário-geral. O verdadeiro chegava por trás de Akatugaya. Então os dois se enfrentavam, mas aí chegou a Danzai e falava que já dava. Era para os dois pararem por ali. Ele, no meio dos dois usos do seu poder não mais humano, e anula o poder dos dois, e falava que não conseguia deixar de pensar na mulher que planejava aprontar. Por isso decidiu ouvir a escondido, então a mulher vasculhando encontra uma escuta no seu bolso, então se pergunta se foi naquele momento que pegou a mão da moça, e fala que desde o princípio já sabia que a mesma era. Então o Katugaya fala que nesse dia não tinham como vencer, então vou recuar, mas fala que também esse dia o tigre branco seria da máfia do porto. Pergunta a Danzai por quê, a Katugaya responde que é porque existe uma alta recompensa pela cabeça dele no mercado negro, e estavam falando do prêmio de 7 bilhões. Eles falam que um dia vão invadir a agência, pois essa recompensa de 7 bilhões seria da máfia do porto. O Danzai, de forma sagaz, fala que então isso era uma declaração de guerra, diz que ele poderia ir em frente então, se tivesse coragem. Então a Katugaya fala para Danzai sabe muito que era ser um ex-integrante da máfia do porto, e por isso ele sabe muito bem das coisas de lá. Embora salvo da máfia de Pontuara pela intervenção de Danzai, Atsushi se sente responsável por trazer problemas ao porto da agência, e em vez de arriscar um outro ataque por sua causa, Atsushi decide deixar a agência e faz uma ligação para a máfia do porto, Kunokida, com Atsushi na enfermaria da agência apesar de ser todo o alvo da máfia. Kunokida aconselha Atsushi a se acalmar. Quando Atsushi acorda após um encontro com a Katugaya, Kunokida aconselha não entrar em pânico, apesar de ter uma recompensa por sua cabeça. Atsushi recebe a terrível tentativa de Kunokida de esconder o seu nervosismo.
O Nikita avisa que a máfia logo retornará para buscá-la quando Sira pensar no que fazer. Durante uma operação da máfia, Hiro Hatsuyu, do Largato Negro da máfia do Porto, lidera uma infiltração em base de trabalhadores suspeitos de vender o cargo da máfia do Porto para o mercado negro. Depois de encontrar evidência e confirma suas suspeitas, Hirotsu ordena que companheiros matem os trabalhadores. A base é posteriormente bombardeada após o massacre. Quando a polícia chega, Atsuji vai até o local e vê uma multidão sobre o perigo do Largato Negro, pensando que em breve eles poderão atacar a agência na pior das hipóteses. Atsuji decide sair da agência. Ele contrata Higuchi e a desafia a pegá-lo, pensando que isso evitará perigos para seus camaradas, enquanto Atsuji se despede com Nikita confuso. Higuchi reúne Black Lizard para atacar a agência. Enquanto isso, Akudagaya visita uma garota presa e ataca Hashimon. No final das contas, ele a deixa viver depois de ver a sua determinação inabalável. Mas em meio ao ataque, Tachibana e Jin é derrotado por Kenji e Tachibana, e Jin derrotados por Kenji. Black Lizard chega à porta da agência e invade. Quando eles começam o ataque, o errante Sushi ouve tiros vindo da direção da agência. Ele corre de volta para seu quartel-general, apesar de descobrir que Kunikida, Kenji e Uzano dominam facilmente as forças inimigas. Quando Atsuji percebe que a agência parece mais violenta do que a máfia do Porto, Kunikida o repreende por deixar seu posto, apesar de agora ser membro da agência. Ao ouvir essas palavras, Atsushi ri e chora, aparentemente de alegria, embora tentando ao máximo esconder suas lágrimas de Kunikida e dos outros, enquanto a agência arruma sua sede após o ataque da Black Lizard. Kunikida designa Atsuji para acompanhar Rampo em um caso de assassinato. Apesar dos elogios dos membros da agência ao grande detetive, Atsuji inicialmente fica em dúvida sobre o Rampo, que aparentemente não conhece as tarefas básicas do dia a dia. Mais tarde, eles chegam à cena do crime e encontram o policial Minora, que ele diz que a sua ajuda não é mais necessária. Ele acrescenta que a vítima é subordinado. Yamashigawa, que foi encontrado banhando no rio naquela manhã e não tem pistas. Nesse ponto, a polícia prendeu outra pessoa no rio, que era Dazai, simplesmente vagando. Rampo usa sua habilidade para encontrar o culpado Rampo para ativar sua dedução. Minora lembra do Rampo que a ajuda dele também não é mais necessária, acreditando que seus próprios homens são superiores a eles. Para testar a afirmação, Rampo pede ao colega policial de Minora, Sugimoto, que resolve o caso de 60 segundos, mas ele falha. Minora então pede a Rampo que prove seu valor em vez de validar o valor da polícia. Rampo ativa seu poder de super dedução, após a qual afirma que o assassino é Sugimoto. Como prova, Rampo pede a arma de Sugimoto. Eles deveriam estar sem munição por estar disparando 3 balas. Sugimoto fica em silêncio e depois aponta sua arma para Rampo. Atsushi, no entanto, o restringe. Rampo prossegue com sua dedução. Apontando corretamente, ele estava à cena do crime. Sugimoto é interrogado na delegacia, onde descobre que ele é espião de um membro da dieta. O Magia encontrou evidência de corrupção. Quando Sugimoto confrontou Yama, ele ameaçou de matar para forçá-lo a entregar as provas. No final, Yama tentou detê-lo, mas Sugimoto acidentalmente puxou o gatilho para ela. Pedindo ajuda ao membro da dieta, Sugimoto foi instruído a disparar mais 2 balas para fazer parecer obra da máfia. Ele então colocou o copo dela à deriva no rio para atrasar a descoberta. Com o caso todo encerrado, Minora agradece a ajuda de Rampo e pediu desculpas por seu comportamento anterior. No caminho de volta para a agência, Danzai diz a Atsushi que Rampo na verdade não tem habilidade, ele apenas usa sua inteligência e dedução para resolver casos, razão pela qual a agência respeita muito o grande detetive. Enquanto Danzai tenta outra tentativa de suicídio, comentam como ela é venenoso, Atsushi tenta tirar do efeito colateral. Apesar da importunação de Danzai, Kunikida recebe uma nova tarefa do presidente sobre os misteriosos desaparecimentos de visitantes. A agência salva a mulher que está afogando. Os 3 vão à base de operação do Hokuzo para perguntar a origem da denúncia sobre o caso. Hokuzo, um hacker cibernético empregado por Nikida, informa que a dica que veio de Azuremi Seija. Kunikida então chama um táxi para um hospital abandonado mencionado pelo informante. Atsuji é representado ao taxista informado pela agência. Enquanto investigam o hospital, vê uma senhora gritando por socorro. Eles correm para o porão para encontrá-la afogada em um toque de vidro. Kunikida atira no vidro e salva a mulher com sucesso. Nobuko Sasaki, ela também diz a eles para ver outras pessoas sequestradas no hospital, embora o grupo os localize, um gás é liberado em uma câmara. Mais tarde, disparam-se notícias sobre o fracasso da agência em salvar as vítimas do desaparecimento em série de Yokohama. O grupo visita Sasaki na enfermaria, que agradece por salvar a sua vida. Mais tarde, o Nikita percebe que é um possível culpado. Ele chama o taxista e nomeia o sequestrador por trás dos sequestros, ao identificar corretamente seus motivos de ligação com o traficante de órgãos. O taxista pede proteção em troca de se entregar. Após ter sequestrado um membro da máfia do Porto, só então a máfia ataca o táxi e o taxista foge de medo, enquanto Danzai persegue o taxista e Atsuji.
tenta contratar reforços, Kunikida enfrenta a Gutugaya, embora a batalha tenha sido interrompida quando a polícia chega. O taxista entrega a polícia, e quando o grupo se dirige ao suposto local de encontrar com os traficantes, o prédio acabou sendo esconderijo do rei Azure, anos atrás, onde ele se explodiu junto a 5 detetives depois de uma localização foi dada à polícia por Kunikida. Um dos detetives era o pai de Hokuzo, e Kunikida se considera responsável por detonar a bomba devido ao seu relatório. Nesse ponto, eles recebem um pedido para desarmar uma bomba de um cliente, que é Azure. O agente Kunikida começa a explicar sobre a organização que ele plantou a bomba e como estão tramando como agência. A agente com borboleta no cabelo, e Ozano diz que precisa de mais informações para agir. Kunikida diz que o terrorista deixou uma carta, e todos na sala ficam em silêncio, atentos. Ele abre a carta e lê em voz alta: "Saudações, agência, espero que todos estejam bem. Informa que plantei uma bomba em algum lugar da cidade para a segurança de todos os cidadãos. Você deve encontrar e desarmá-la até o pôr do sol. Confio na capacidade de vocês para realizar essa tarefa. Atenciosamente, Mensageiro Azul." O presidente da agência, Tanaka, pergunta quem será o Mensageiro Azul. Kunikida responde que ainda não tem ideia nenhuma. E a Kiko diz que isso é um plano para acabar com a reputação da gente de uma vez por todas. Por isso, o Mensageiro Azul para que falem desarmar a bomba. A secretária do presidente, Haruno, informa que os outros agentes estão procurando os locais onde a bomba pode estar, mas a cidade é muito grande, até agora não pode encontrar nada. O agente caipira, Kenji, pergunta se não conseguiram falar com o Rampo. O agente das deduções, Haruna, a secretária, responde que ele está em outro caso, e que só aparecerá para ajudar após resolver os outros casos. O presidente pergunta a Kunikida se o taxista sequestrado sabe algo sobre isso. Kunikida responde que não não faria sentido o taxista por aí andando com uma bomba. A cena muda para o taxista numa cela de alta segurança, sentado na cadeira, murmurando para si. Fukuzawa, o presidente, então diz: "Essa é uma declaração de guerra contra a nossa agência. Temos apenas dois objetivos: descobrir que é o Mensageiro Azul e desarmar a bomba. Nosso foco agora é a bomba. Se não conseguimos salvar as vidas, então não poderemos continuar a ser uma agência. Pense nessa missão como uma luta pela nossa existência. Mãos à obra." A cena muda para Kunikida falando com o hacker Hokuzo, pedindo para ele localizar o Mensageiro Azul. Hokuzo responde que já estava fazendo isso, mas ainda não tinha nada. Kunikida então diz para ele checar os equipamentos de montagem da bomba. Hokuzo fica surpreso ao ver sobre a bomba e diz: "Então a chapa está esquentando." Kunikida interrompe pedindo para que trabalhe logo, e é para parar de perder tempo com ilegalidade seja útil para a sociedade. Hokuzo fica irritado pedindo para que não ache que é seu pai e desliga o telefone na cara. A cena muda para Dazai relaxando no café como ele é resgatada do sequestro do taxista Sasaki. Ela pergunta se está tudo bem e está relaxando enquanto a gente está agindo pela bomba. Dazai responde tranquilamente para não se preocupar. Kunikida está cuidando de tudo com a mania de trabalhar. Sasaki foi surpresa, e a Tsuchi aparece atrás de Danzai ouvindo tudo, então Kunikida soca Danzai. Kunikida depois pergunta para Danzai porque faltou a reunião para o encontro, e Danzai pergunta se está com ciúmes. Kunikida nega, mas a Tsuchi não acredita e ri. Danzai diz que está cuidando de Sasaki para que ela se recupere do trauma do sequestro. Kunikida não acredita e acusa Danzai de ser um responsável. Danzai pergunta se Sasaki é selecionável na universidade. Ela responde que dava aula de psicologia. Ele então pergunta o que ela acha sobre o caso. Sasaki sugere o Mensageiro Azul pode ser a mesma pessoa que o Rei Azul de outro caso. Ela comenta que o Rei Azul poderia estar fingindo a sua própria morte, e agora, com o Mensageiro Azul está fazendo o mesmo que antes. Dazai se lembra que foi Kunikida que ajudou a capturar o Rei Azul, mas Kunikida diz que é impossível ele estar vivo, pois sua morte foi confirmada por perigo. Dazai sugere a Kunikida fique alerta, pois alguém pode estar tentando se vingar. Ele faz piadas sobre ficar e proteger Sanazaki sozinho, e Kunikida fica com ciúmes e eles fazem uma cena no café. Daí eles são interrompidos por mensageiro de Haruno, informando que Rampo está voltando para ajudar no caso. Todos ficam sérios. A cena muda para o grupo no carro a alta velocidade, tendo um flashback de Rampo deduzindo a bomba está numa loja de pesca de um complexo petroquímico. Eles comentam que a explosão poderia destruir todo o porto, então a cena muda para o esquadrão de bombas encontrando a bomba faltando apenas uma hora para ela explodir. O grupo ainda no carro começa recebendo ligações atrás do outro e para um carro no meio da estrada. Daí os três começam a concordar com alguém no telefone. Daí eles saem disparados da estrada e Kunikida diz ao hacker descobrir onde está o transmissor para desativar a bomba. A Tsuchi diz que é Rampo deduziu o mesmo. E o Danzai diz que o presidente soube que o taxista morreu do nada depois de ficar agonizando em dor na cela, sem motivo com o número 00 marcado na mão dele. E Kunikida fica confuso e acelera para tentar desarmar a bomba. Ao chegar, são atacados por um grupo armado. Kunikida usa sua habilidade para criar um flashbang para dispensar os ataques. E a cena se intensifica com tiros e explosões. Daí eles se preparam enquanto os dois vão encontrar o transmissor para desativar a bomba. O Kunikida tem a segurança
segurar o grupo, que estava disparado no carro até que do nada ele fica paralisado e aparece vários números no chão e o número 35 na mão dele. Então Kunikida enfrenta um homem misterioso que controla pessoas marcadas no número delas. Do outro lado, Dazai Tsuji chega no local onde está o transmissor e falta apenas alguns minutos para a bomba explodir, só que eles não têm como desativar a bomba à distância porque precisa de uma chave para isso. Daí aparece um homem grande para impedir. Do outro lado, Kunikida estava lutando contra um homem misterioso. Ele comenta que quando mais usa habilidade, mais o número diminui e quando o número chega a 0, a pessoa morre. Depois disso, o homem parabeniza a agência por encontrar o local, mas quebra a chave necessária para desativar a bomba. Dazai e Tsuji são chamados pelo Giga na sala do transmissor e do outro lado, Kunikida também estava sendo amassado, até que Dazai e Kunikida percebe que podiam trocar no aniversário, já que Dazai poderia desativar a habilidade de um homem misterioso e Kunikida poderia ajudar a Tsuji a derrotar um homem grande. Eles trocam de adversários. Dazai desativa a habilidade do homem misterioso, enquanto Kunikida derrota o Giga. A Tsuji ficou impressionado com a dupla, mas estava preocupado com a chave para desativar a bomba. Porém, Kunikida disse para ele que a chave foi destruída, mas que ele consegue criar tudo o que já tinha visto e entendido com seu poder, desde que esse item tem o mesmo tamanho de um livro que o caderno no bolso. Então ele criou a chave e desativou o transmissor, faltando apenas 2 minutos para detonar a bomba. Do outro lado, o esquadrão T-Bones estava quase se cagando nas calças até que a bomba foi desativada. A cena muda para Kunikida no cemitério, prestando respeito aos colegas mortos. Sasaki aparece e diz que não se separou do namorado, mas que ele foi morto. Kunikida recebe uma chamada de Dazai e vai até o local abandonado. Dazai diz que mandou um e-mail para a pessoa que possa ser responsável por tudo aquilo e que estava prestes a chegar do nada. Acusou o hacker, parece, e Kunikida fica putazo da vida e começa a gritar com raiva para jurar que não é ele. Daí o Dazai diz ser o hacker, invade o computador dele e viu o e-mail para quem mandou para o responsável. Então do nada o hacker afasta Kunikida e toma 3 balas no peito e cai duro no chão. E daí aparece a Sasaki com uma arma na mão, e o Dazai confirma que ela era responsável por tudo aquilo porque ela queria vingar o namorado dela, o Rei Azul. Kunikida tenta fazer ela baixar a arma, mas ela diz que ele parece com o Rei Azul, e tudo o que ela fez foi para cumprir com os ideais dele. Ela baixa a arma e pede para Dazai tirar nela, mas Dazai diz que não pode fazer aquilo com Kunikida, vendo deixar cair da cama e ela sorri. Logo a tela fica preta e ouvimos 3 tiros e ela cai dura no chão, e vimos que foi o hacker que atirou para vingar o pai morto pelo Rei Azul. O hacker vai de arrasta pra cima, então Kunikida começa a discutir com Dazai sobre justiça, onde Dazai fala para o Kunikida sobre os perigos de seguir cegamente suas ideias, mas Kunikida insiste em continuar e grita que seguirá suas ideias até concretizar. Numa rua com várias pessoas passando e uma garota de vestido vermelho encostada numa parede, daí 2 caras param e começam a falar com ela dizendo que estava ali desde ontem e que hoje também está ali parada como uma boneca. Enquanto isso, o telefone na mão dela que fica tocando o tempo todo e ela não faz nada, quando de repente ela começa a andar em direção a Dazai e segurando o braço dele fala: "Te encontrei". Dazai fica surpresa, ela abre o telefone dela, simplesmente a habilidade dela se ativa. Depois da opening, a cena muda para o escritório onde está Rampo, o Kunikida e o agente caipira, Kenji conversando com a Tsuji sobre o desaparecimento do Dazai. A Tsuji diz que Dazai não atende às ligações e também não voltou para o quarto desde ontem. Kunikida diz que ele pode estar flutuando em um rio por aí como sempre. O agente caipira diz que ele pode estar preso e o Rampo diz que ele pode ter saído com uma mulher. A Tsuji diz que o mais preocupante é que ele é o alvo da organização criminosa, a máfia do Porto. A Tsuji fica preocupado, mas Kunikida e os outros diz que não precisa se preocupar porque ele sempre sobrevive a tudo, mesmo quando ele tenta se suicidar, nem mesmo a máfia do Porto conseguirá o matar. Então Tomizaki entra na sala e diz que vai ajudar a procurar, todo mundo fica surpreso, por ele já estar recuperado, mas ela fala que se caso precisar de alguém para acompanhar as compras e que ela está vendo que é Tsuji, vira e percebe que todo mundo desapareceu sem lembrar das palavras de Rampo. A Tsuji está ajudando a doutora Ozano com as compras quando aparece a garota do vestido vermelho do início do episódio, passando do lado delas. De repente Tsuji sente algo que ela passa do lado dele, então ele choca acidentalmente com o figurante que estava gritando ao telefone e derruba as compras da doutora Ozano. Logo ele começa a pedir desculpas, mas o figurante arrogante recusa e diz que prestará queixa contra a doutora Ozano e o seu empregado Tsuji. Daí ele começa a tentar humilhar a doutora, perguntando se ela trabalhava como atendente. O recepcionista toca no rosto dela, então ela agarra no dedo dele e quebra e diz para ele que jamais uma doutora assim como ela. Ele pergunta por que ele tinha 2 braços, ele só precisa de um, e se ela deveria amputar o outro. Então a tela fica preta, ouvimos o figurante gritando de dor. Logo eles estão no trem, a Tsuji se desculpa por pacotes ficaram amassados durante aquela confusão e Ozano diz que não havia problema. E do nada ela agarra a perna do mesmo e começa a analisar como o tigre regenerou a perna dele, depois dela ter sido arrancada no acidente onde Tomozaki foi atingido. Então Tomozaki fica assustado e a doutora Ozano diz que está chateada por não ser a data dele. Daí do nada o operador interrompe a conversa e fala que começar a fazer experimentos de explosões. Ele quer ver a reação dos passageiros e todos que estavam naquele exato momento seriam as cobaias. Depois da primeira explosão mostra que os dois estão bem, e só uma das cobaias do trem foi explodida e que algumas já estão mortas. O operador diz que as próximas explosões serão ainda mais fortes. Tem que ser a cobaia Tsuji, não se entrega às próximas explosões. Irão mandar todas as pessoas não para a lua, mas sim para o céu. A doutora Ozano fala para Tsuji sobre as 3 opções que eles têm. A primeira
primeira entregar, a segunda de saltarem do trem e deixar todos morrer, e a terceira seria enfrentar tudo aquilo e acabarem com ele. Então se dividem e começam a procurar pelas bombas. A doutora Yosana passa para a próxima cabine e assim que ela entrar na bomba explode na cara dela, e o operador começa a falar que é um prazer receber ela e se despedir da mesma, mas ela continua viva e se lamenta. Logo a doutora começa a falar sobre o operador com a habilidade de limão bomba, e sobre como ele provocou uma explosão recentemente em algum edifício, e se fala que a morte é uma experiência interessante para ele, e que ele quer ver a cor da morte de Yosano. Do outro lado, a Tsuji estava procurando a bomba quando de repente a menina do vestido vermelho passa por ele, entra exatamente na cabine que está prestes a explodir e tenta convencer ela a sair de lá, mas o mais rápido possível, só que dá o telefone dela começa a tocar novamente. Então ela atende o telefonema e isso é uma ordem de alguém que diz que é para proteger a bomba e matar quem quiser interferir com o poder dela e o demônio da neve. E a Tsuji lembra que foi a menina que ele encontrou naquela estação e do nada a habilidade dela se ativa e ela ataca a Tsuji que fica todo arrebentado. Do outro lado, a doutora estava toda arrebentada no chão e o do limão bomba estava rindo. Ao mesmo tempo, a menina ainda continua recebendo a ordem do telefonema para eliminar todos os seus inimigos e cumprir a missão dele como o demônio da neve. A Tsuji tenta atacar e é para fatiá-la pela espada do demônio da neve. Então do nada a menina do vestido vermelho se apresenta como Kyuka. Ela diz que também é tal como a Tsuji e que gosta de coelhos e detesta cachorros e trovões. Ela fala que após ser aliciada pela máfia do Porto, ela matou 35 pessoas em 6 meses. Enquanto isso, a doutora estava sendo esbagaçada pelo limão bomba e começou a ter uma conversa com ela sobre a morte que ela seria. A dela começa a rir dele por não ser algo tão simples. Ele fica puto, enfia uma faca na mão dela e joga vários limões bombas em cima dela e sai correndo para explodir sozinha. A Otsuchi começa a se culpar por tudo o que estava acontecendo, pois a máfia do Porto já tinha avisado que as pessoas só voltam a sofrer as consequências de não ter entregado logo. Ele começa a ter flashbacks sobre a época que disseram em que foi expulso do orfanato, então Otsuchi fica finalmente motivado para se tornar um herói, para salvar as pessoas que estavam presas no trem para derrotar a máfia do Porto. Ele avança para o ataque quando estava prestes a ser fatiado pelo demônio da neve. A cena muda para o limão bomba, onde verifica se a doutora estava morta. Ele encontrou o corpo da doutora sentada na cadeira com a cabeça fora da janela, mas quando se aproxima ele toma um soco na cara e voa até o lado dos assentos. Ela segura pelo colarinho e diz para escolher o lado que ele quer levar. O próximo soco ela escolher o lado e tomar no outro. Ela explica como funciona o poder dela, não morrerás, sendo uma habilidade que permite que ela curar qualquer ferimento, incluindo os delas. Porém, o ferimento deve ser letal, então muitas vezes ela é obrigada a matar seu paciente para poder salvá-los. Ela pergunta se está ferido e se quer ser curado. A cena muda e o Atsushi aprende finalmente a controlar parte dos seus poderes e ataca o demônio da neve. Consegue quebrar a feradeira e quase fere a garota vestido vermelho, até que ela começa a se apresentar de novo. O seu nome é Kyoka e matou 35 pessoas. O Atsushi a interrompeu e perguntou onde está a bomba. Depois ela mostra a bomba que estava no peito dela. A Tsuji pergunta se realmente ela queria fazer tudo aquilo, se ela queria ser uma máquina de matar. A doutora, usando seu microfone da operadora, diz que a bomba tem um detonador remoto e a garota pode estar com ele. Ele existe, o detonador entrega, daí ele ativa a bomba, mas já na voz do celular diz que é inútil, que ela morrer e tal como todos os passageiros ali, e tentar encarar a bomba dela. Mas já não impôs a para jogar fora do trem. Então ela se joga e Atsushi usa parte do poder dele para salvar a Kyoka e arranca a bomba do peito dela. E os dois caem na água e a doutora Yosano fica preocupada com Atsushi. Na cena seguinte, eles parecem vivos na costa e Atsushi desmaia. Daí mostra quem estava dando as ordens no telefone, não ninguém, mas quem riu que sem a Kutogaya. O homem comenta que o maior que seja espião ainda será um espião, e pergunta para Danzai, que aparece preso, se ele era um peão ou um rei, ou um peão espera de ser sacrificado, então Danzai sorri. Depois vemos um flashback da Kyokai dizendo que seu nome é Kyokai e matou 35 pessoas. Para Atsushi, em seguida vemos ela deitar na cama do hospital, e o Atsushi do lado de fora lembrando que ela decidiu mudar no último momento da sua vida, por conta de cansou de matar todo mundo. Então quando Nikida aparece e diz para Atsushi que ela voltou com mais de um problema dessa vez e que Kyokai é uma criminosa procurada em todo o país, porque ela usa sua aparência jovem e meiga para eliminar organizações, e assim ela sai do hospital, provavelmente seria presa. Então Atsushi tenta defender ela e dizer que a culpa não era da mesma, mas sim daqueles que controlavam o poder dela. Mas quando Nikida diz que nem todo mundo fica feliz em ter seus poderes, Atsushi era um exemplo perfeito para isso. A doutora Ozano sai da sala e diz que Kyoka acabou de acordar. E o Kunikida pergunta se já está pronta para interrogá-la, e Ozano diz que não haver problema. Logo Atsushi e Kunikida entram na sala, e o Atsushi começa a perguntar se o Kai está bem, se ela se lembra dele. Ela diz que está na enfermaria da agência, mas ela permanece em silêncio olhando para o nada. Então Kunikida fala que a garota tramou tudo isso, as forças da máfia do Porto não são como cobras. Se as corta, ela nunca para e pergunta quem é seu superior. Atsushi diz para Kunikida ter calma, porém, surpreendentemente, a Kyokai responde. Ela comenta que o tofu fervido do Tachibana é gostoso. Atsushi não entende nada do que ela quis dizer, mas Kunikida pergunta se ela estava exigindo comer lá. Ela diz que só responderá após comer. Atsushi responde que não tinha problema nenhum. Aí enquanto Kyokai comia e pediu uma porção, Atsushi se acaba todo pensando como ia, pois ele acabou de descobrir o preço que Kyokai estava comendo. Ele até tenta pedir para Kunikida, mas ele recusa pagar.
Logo a atendente chega para perguntar o que queriam em só pé de água. Kyoka começa a contar sua história, fala que seus pais foram mortos e ela foi levada para a máfia do porto, pois eles queriam o poder dela, o demônio da neve. Ela comenta que o demônio da neve é controlado por aquele telefone. Kunikida mostra o celular para ela e diz que a bateria já foi removida e fala como a máfia do porto fez tudo isso o poder dela e tornou uma máquina de matar, então a Tsuji fica irritada e diz que foi uma covardia que fizeram com ela. E pergunta por que ela não se livrou do celular antes. Ela comenta que se caso recusasse as ordens, seria morta, e além disso, se ela deixasse a máfia do porto, ela não poderia ir embora. Então Kunikida pergunta para ela quem controlava o poder do demônio da neve pelo celular. Ela responde, homem chamado Akatugaya, e os dois agentes ficam chocados. Após ouvir o nome de Akatugaya, Kunikida diz que vai na frente e vai relatar tudo para a agência, enquanto isso a Tsuji levasse a garota para a delegacia, mas Tsuji visita e tenta convencer o Kunikida a não fazer isso. Mas Kunikida fala que não tem muita escolha, ela matou 35 pessoas, ela seria sentenciada à morte, mesmo que ela voltasse para a máfia, iria considerar uma traidora e iria matá-la. A Tsuji pergunta não tem como, mas Kunikida o interrompe e pergunta se ele está disposto a salvá-la, mas a assassina traidora é da máfia do porto. Se ele estaria disposto a assumir toda a bronca que estava nela para tentar protegê-la. Kunikida continua que não é culpa de sentir pena dela, mas ela teve azar e pode salvar a si própria agora, e termina dizendo se tentar salvar alguém e isso não for possível, ambos afundarão. E Murma se pergunta por que Danzai decidiu salvá-la, enquanto isso Danzai está preso e cantando uma música sobre o suicídio a dois. Akatugaya se aproxima dele usando a habilidade para tentar estrangulá-lo, mas obviamente a habilidade não funcionou, pois Danzai desativa como se não fosse nada. Logo Akatugaya pergunta a Danzai se ele não sabe qual é o destino das pessoas acorrentadas naquele lugar. Danzai pergunta ao Akatugaya se ele não tem saudades da época que ele só era novato. Akatugaya fala que as falhas de Danzai foram bastante graves porque ele primeiro abortou a missão e do nada desapareceu depois de voltou como inimigo da máfia do porto, sendo que ele era o ex-dirigente. Danzai aproveita e deixa provoca Akatugaya dizendo que ele foi trollado pelo seu ex-superior. Então Akatugaya dá um soco na cara de Danzai e fala que não é invencível, porque se usar os poderes ele pode matá-lo. Então Danzai diz que treinar Akatugaya foi uma das coisas mais incríveis que ele já tinha feito em toda a sua vida. Akatugaya fica tudo frustrado e desamar de Danzai iria durar só alguns dias, que até lá teriam dominado a agência e capturado o Homem-Tigre. E o Danzai seria eliminado logo em seguida e que a testemunha era aquela da agência e dos subordinados dele. Danzai refuta, dizendo que seu novo subordinado é infinitamente melhor do que Akatugaya. E o Akatugaya fica puto, novamente dá um soco na cara de Danzai. Do outro lado, a Tsuji sai do restaurante com Kyoka, mas se lembra que o Kunikida ordenou que ela levasse a cadeia sem que ela soubesse. Mas a Tsuji continua hesitando sobre o assunto, mas mente para Kyoka dizendo que vai levá-la para onde ela quiser. Daí ele convida ela para sair e fica surpresa. Daí os dois ficam ancorados. Ela diz para ele seguir. Então eles visitam um estádio, o Memorial do Porto, o Museu da História, o Museu de História e Cultural, a sede da alfândega e o mercado de tijolos, até que Kyoka vê duas garotas comendo um crepe e fica observando até que Tsuji fala que os crepes daquele lugar não são bem populares. Ela diz tudo o que ela conheceu hoje é bem diferente do mapa que ela estudou e exige que o Atsuji pague um crepe para ela. Depois eles vão para a feira, ela pega um ursinho de pelúcia que ela tanto queria, e ambos vão passando pela cidade em vários locais diferentes até que Kyoka diz para Atsuji que quer ir para o último lugar, e Atsuji deixou que ela tenha uma disposição, mas que estava tudo bem, só que ela olhando para o lado, queria que descobrisse que ela estava indo se entregar no posto do polícia. Atsuji diz para ela que se ela se entregasse, ela seria sentenciada à morte, mas ela diz que já sabia disso e mesmo que ela voltasse para a massa, seria morta. E por trás da fala que vivia depois de ter matado 35 pessoas já era um pecado. E de repente Atsuji é atacado pelas costas por ninguém mais e nada menos do que Akatugaya, que fala que Kyoka, dizendo que ela não seria executada por ela cumpriu muito bem seu papel como lista, e que tem outras pessoas implorando dentro do corpo dela, onde eles conseguiram monitorar tudo o que ela fazia. A Atsuji era dada e acorda em um lugar misterioso, logo em seguida toda a gente detetive está reunida. Então Mosaki checa os itens que Atsuji foi sequestrado. Kunikida diz que a agência é muito ocupada pela proteção do primeiro-ministro, e que agora eles não têm muitas pessoas para procurar o paradeiro dele, então ele pergunta se alguém sabe qual foi a última localização dele. Tomozaki fala que ele tem algumas testemunhas e foi jogado dentro do caminhão e depois disso não foi mais visto. Tomozaki diz que precisou resgatar o Atsushi. Rampo fala que isso não é problema deles, pois Atsushi foi sequestrado por causa da recompensa do Homem-Tigre e protegê-lo não era coisa da tarefa da agência. Tomizaki tenta dizer que o Atsushi já fazia parte da equipe e que eles deviam ao menos resgatá-lo, mas Kunikida concorda com Rampo. Ele diz que eles não são obrigados a salvá-lo. Tomizaki fica triste, mas logo a sua irmã se levanta e de repente volta como presidente, e todo mundo fica surpreso com a chegada dele, então Kunikida pede desculpas ao presidente e diz que está resolvendo tudo sobre o caso do primeiro-ministro. Mas o presidente fala que não era bem necessário, que eles deveriam surpreender tudo o que estava fazendo para procurar e salvar um novo membro da equipe. Kunikida diz que a escuta é muito mais importante, mas o presidente fala que ele irá ligar e irá fazê-los esperar.
Enquanto isso, vemos Bazar bocejando e calculando o tempo para que possa escapar quando de repente aparece um novo personagem. Seu nome é Shuya Nakana e seu poder é pelo repositor, pesar. Dazai gente faz uma cara como se não gostasse nem um pouco da visita, mas Shuya fala que a relação dele foi muito boa que dá vontade de estrangular. Daí ambos começam se insultando, um falar para o outro que se veste farmácia, e o outro fala apesar do estado foi ainda continua com a ideia de suicídio. Daí Dazai nem sequer discorda e Shuya fala que ele podia ao menos fingir que já não vale mais nada. Então Shuya diz que seria melhor para o Dazai não começar a chorar, porque isso seria muito conveniente e começa a falar que Dazai podia enganar o seu velho aprendiz, mas não podia enganá-lo pois ele era seu velho companheiro. Shuya pergunta para o Dazai o que você está tramando. Ele diz Dazai que não seria pego facilmente, isso não seria nada imbecil, já teria matado o mesmo há muito tempo. Dazai diz que a imaginação dele é muito fértil e pergunta o que ele foi fazer lá. Ele diz que foi até lá para atormentá-lo, que Dazai já tinha aprendido muito com ele, o troco custa bem caro. Daí Shuya destrói as algemas de Dazai e desafia para uma luta, e diz que vai derrotá-lo e acabar com os planos dele, mas Dazai diz para ele que poderia ter escapado há muito tempo, e diz que Shuya não seria capaz de atrapalhar os seus planos mesmo e que aquilo era só uma brincadeira. Shuya partiu para o ataque, a cena muda para Rampo dormindo na agência, com Nick está dando ordem para todo mundo para que eles analisem todas as câmeras de segurança e façam uma varredura na área. Logo ele pede sua agenda para o agente caipira. Kenji, enquanto Rampo fica aborrecido, pois não tem mais nada o que fazer, pede para Kenji procurar um caso de homicídio nas redondezas. Porém, Kenji fala que não procura porque o presidente não ia gostar de saber da ideia. Kurikida finalmente descobre algo e relata ao presidente que o caminho dos permitiu encontrar uma pista, e que ele mandou Kenji descobrir que alugou o caminhão. Dessa forma, só precisava interrogar alguns traficantes de armas e se falarem, então eles saberiam onde o sujeito está. Então Kurikida manda Tomozaki ficar de vigia na área e dá ordem dele se infiltrar assim que for necessário. Kurikida diz que é para Tomozaki reportar a situação atual. Tomizaki diz que está tudo silencioso como no fundo de um lago e que ninguém estava lá, mas ele percebe que algo estava calmo demais e corre até os armazéns, mas quando chega lá vê todo mundo morto eles perdem sua única pista. O presidente se levanta da sala de reunião e vai até o Rampo e pede para aquilo sua habilidade para descobrir onde a Atsuji está, mas Rampo se recusa e diz que não há nada que o presidente lhe oferecer que fará mudar de ideia. Então o presidente diz que ele vai elogiar, ele rasga os olhos e fala que o presidente apelou demais. Ele usa sua dedução ultra e encontra uma exalta de localização do Atsuji, sendo essa no meio do mar em direção a fora do país. O presidente dá a chave do veículo aquático para Kunikida e sai dirigindo em alta velocidade. A Atsuji está deitada em cima de uma poça de sangue enquanto Kunikida se aproxima do navio em alta velocidade, dizendo não vai morrer, moleque. Do outro lado, Shuya e Dazai está na troca máxima, mas Dazai está sendo amassado como sempre. Dazai diz que já está acostumado com todos os golpes e movimentos de Shuya, porém Shuya aumenta a velocidade de seus golpes e refuta Dazai dizendo que não pode superá-lo só porque consegue prever os seus movimentos. Dazai todo esbagaçado é amassado contra a parede e Shuya aponta uma faca para o pescoço dele e pergunta novamente ao Dazai qual é o seu plano e o que ele estava fazendo para tentando encontrar. Dazai fica calado por alguns segundos até que Shuya fala que se divertiu na tortura. Então Dazai começa a falar, primeiro foi pelo Atsushi, querer descobrir quem foi que pegou uma recompensa tão alta pelo garoto tigre. Shuya acha hilário como um gênio prefere arriscar sua própria vida só para descobrir uma coisa tão insignificante como essa e fala que foi uma sorte de Dazai ter sido capturado no mesmo dia que ele voltou. Dazai sorri e fala que haverá uma reunião entre os 5 grandes dirigentes da máfia do Porto, mas Shuya não acredita que ele fala que essas reuniões só acontecem ano a ano e são imprevisíveis e que houvesse alguma reunião marcada e já teria sido avisado. Dazai fala que uma reunião vai acontecer por causa de uma carta que foi enviada recentemente para o cabeça da organização. Ele diz para Shuya que não vai matá-lo e que vai dizer para ele o nome onde encontrar que oferecia a recompensa pela cabeça do homem tigre. Dazai diz para Shuya que na carta que ele escreveu que no dia que a morte de Dazai chegarem todos os seus segredos serão revelados e por isso Shuya não poderia matá-lo e se fizesse isso seria considerado um traidor e poderia ser executado. Shuya percebe que independente do que faça, Dazai vai sair ganhando, porque mesmo que ele mate, Dazai vai comemorar sua morte, porque ele é fanático por suicídio. Dazai diz que Shuya não deveria se preocupar em matá-lo e começa a irritá-lo cantando uma música da morte. Pra que tanta demora? Shuya levanta sua faca e grava ela na parede e vai embora, mas Dazai diz pra ele desistir de matar, porque seu motivo da sua expulsão seria muito bom. Então Shuya percebe que Dazai queria acontecer desde o início. Ele promete a Dazai que será a causa da morte, mas Dazai não perde nenhuma e diz que foi Shuya que liberou. E se eles saírem vão pensar que ajudou a fugir, mas se ele obedeceu a fingir que a agência foi salvar. Dazai agradece e diz que o plano dele agora é se suicidar com uma mulher bonita. E Shuya diz que na próxima vez vai matá-lo, mas antes será encontrar uma mulher bonita morrer contigo. E Dazai fica super contente e agradece a Shuya. Shuya tenta ir embora novamente, mas Dazai diz que ele estava esquecendo de algo, então Shuya vira e gira uma voz fininha. Isso não vai acabar assim. E Dazai tenta segurar o riso, mas Shuya percebe e grita putaço que aquilo não teve graça nenhuma. Aí Atsuji acorda e vê Kyoka abrindo uma porta e acha que ele foi até lá para resgatá-la, mas o poder de Katugaya aparece e o arrasta para fora do condomínio.
mantém ou joga numa parede. A Kutugaya diz que ele sempre ataca para matar e que ficou impressionado com o poder de regeneração do tigre. Atsushi pergunta onde ele está, e a Kutugaya diz que ele está no navio clandestino, carregando de armas reservadas só para ele, e que é a última viagem antes de ser entregue a quem está pagando sua recompensa. Atsushi percebe que seria uma luta inútil, que ele deveria arranjar alguma forma de escapar. A Kutugaya fala para ele: o fraco morre, então morre logo, e a seda de lugar. Atsushi fica confuso e se pergunta por que a Kutugaya odeia tanto. Uma arma apontada para a Kutugaya, vimos que é Kyoka segurando. A Kutugaya destrói a arma dela e segura pelo pescoço e fala que ela não vai poder viver ainda mais, que ela sonha em sair da máfia do porto. Atsushi lembra da sua vida sofrimento e entra em colapso. A Kutugaya continua dizendo para que era melhor continuar como assassina da máfia do porto ou parar de respirar, mas Kyoka fala a Atsushi que os crepes estavam deliciosos e que ele deveria fugir enquanto ele podia, já que o barco não ia chegar no seu destino. Kunikida aparece do lado do barco gritando para Atsushi saltar e Kyoka explode uma parte do barco. A Kutugaya, com o pescoço de Kyoka no seu braço, pergunta se vale a pena pescar a vida dela para salvar a vida do homem tigre. Do outro lado, Atsushi fica fugindo e se encontrou com Kunikida, que diz para ele saltar logo, já que ele não conseguiria se aproximar mais por causa das explosões. Mas Atsushi não saltou, ele estava hesitando, tá discutindo com Kunikida sobre salvar Kyoka, mas Kunikida disse que não era possível fazer isso, e se puder mudar o mundo para salvar todo mundo, eles não seriam heróis. Logo Kunikida começa a ter flashback de todas as pessoas que ele perdeu durante o caminho, e grita que tudo poderia ter sido diferente, mas não foi porque eles não são heróis e não pode salvar todo mundo. Atsushi deixa que aquilo não é uma verdade, porque apesar de tudo, Dazai é uma agência e não desistiram dele. Ele sai correndo do local para tentar salvar Kyoka. Kunikida, motivado por Atsushi, fala para ele correr o mais rápido possível que ele puder e salvá-la. Do outro lado, a Kutugaya deixou para Kyoka, já que aquela era uma escolha que ela tinha feito, a começar lá o descanso para ela. Ela usa habilidades para frente atacar Atsushi, resgatar e desafia a Kutugaya para uma luta. Atsushi diz que a Kutugaya não vai ganhar nenhuma recompensa assim, porém a Kutugaya diz que não tinha plano de entregá-lo vivo. Então Atsushi fala que vai pagar por tudo o que fez. A Kutugaya diz o mesmo. Depois disso temos uma cena de troca de câmera a modo de filmes e novelas, até que começa uma explosão e eles começam se atacando. A Atsushi transforma seus braços em tigre e a Kutugaya seus poderes para poder se defender. O Atsushi ele perde sua transformação. A Kutugaya aproveita e pega pelos braços com seus poderes, estavam prestes a atacado, mas decidiu dar-lhe de ser humano, ser fraco e se achar forte. O que falta dele ter agência foi mera coincidência por sorte. A Atsushi diz que a Kutugaya está muito conversador hoje e fala que tem razão. Ele é fraco e tem que ter vantagem. É fato dele pode acabar de uma vez por todas com a Kutugaya. A Atsushi avança para o ataque e percebe que a Kutugaya demora alguns segundos para ativar a barreira, então a Kutugaya aumenta a distância entre eles e ataca usando sua vantagem de ataque de distância, e a Atsushi começa a ser esbagaçado. Logo acontece uma explosão próxima do local onde ele está. A Kutugaya analisa o lado do navio para saber que faltam apenas alguns minutos para que ele afunde de uma vez por todas. A Atsushi usa uma das peças do barco para ganhar impulso e saltar nas costas de Kutugaya e atacá-lo de surpresa. Então, quando ele toma esse golpe, ele começa a ter flashback do seu instrutor, Dazai, que ele diz que o ataque é muito lento e que seus inimigos não ficarão à espera dele, e se fosse ficar no chão assim toda vez que toma um golpe, ele deveria voltar para a periferia e ser um cão sem dono novamente, pois não há espaço para fracos na máfia do porto. A Kutugaya fica zangada e vai usar uma parte do seu poder para atravessar o peito de Atsushi. Ele fica frustrado porque Atsushi foi descoberto recentemente e ainda não foi aprimorado, mas seu instrutor e superior, Dazai, o escolhe disse na cara dele que o novo aluno era infinitamente melhor do que ele. Atsushi ataca com raiva de alguma técnica muito poderosa de Kutugaya e cai duro no chão, porém a Kutugaya não fica satisfeita, pois ele resistiu bastante. Quando ele está prestes a ir embora, surpreendente escuta a voz de Atsushi. Atsushi pergunta a Kutugaya se ele é tão forte porque ele estava usando o poder da garota para matar os outros, mas a Kutugaya responde que não usou o poder de ninguém. Ele tem o sentido da vida dela porque o poder da garota foi feito para matar, e só matando a vida dela faria sentido. Atsushi fica muito putaço que ele disse isso para ela, porque ela achava que a vida dela não fazia sentido e que as pessoas precisavam ver que a sua vida faz sentido para continuar vivendo. A Kutugaya ataca novamente o peito de Atsushi, mas ele ignora a dor e parte para cima de Kutugaya. A Kutugaya usa uma sequência de técnicas mortais contra Atsushi, mas ele continua se aproximando usando sua regeneração rápida para aguentar golpes do Kutugaya, até Kutugaya pensa tê-lo derrotado novamente, mas Atsushi o surpreende, o segurando com uma cauda de tigre e ataca com o gancho de direita. A Kutugaya usa a barreira para se defender, mas Atsushi quebra ela e acerta a cara do mesmo, o fazendo voar para bem fundo do mar. Atsushi cai com um soco no chão e desmaia. Kyoka carrega mais explosão e joga para fora do navio. Kunikida rapidamente se dirige até eles para salvá-la e diz que o Atsushi é um idiota bem grande, mas que fez um bom trabalho. Logo vemos Danzai invadindo o computador da máfia do porto para descobrir que é o responsável pela recompensa do Homem Tigre, até que ele vê o nome e fica apavorado. A cena muda para Yachi e somos apresentados à líder da guilda, seu nome é Francis Fê.
e sua habilidade se chama o Grande Fitzgerald. Do outro lado, a Tsuji estava feliz por ele ter voltado vivo, mas se perguntava se a agência conseguia ignorar a morte de Kyoka, e se eles não perdoassem, o que ele faria. Ele abre a porta e se depara com uma cena inesperada. A equipe toda estava rodeada e Kyoka, ele está com uma farda de empregada. A Tsuji pergunta a Kunikida o que estava acontecendo, ele diz que não vai se meter nesse assunto. E a Tsuji fica preocupado com Rampa, acha que ele vai exigir que as regras sejam seguidas, mas surpreendentemente Rampa já tinha se juntado a eles e traz doce para Kyoka. A Tsuji então pergunta quem foi que trouxe ela até a agência e o presidente responde que foi ele. A Kyoka pede para o presidente ficar na agência, mas todos acham que não é uma boa ideia. Mas Kyoka diz que quer provar para Katugaya que ela pode fazer muito mais do que só matar. A Tsuji então pede em nome dela para o presidente, logo o presidente e Kyoka ficam se encarando, enquanto Kyoka implora para o presidente a todo momento, e ele com sua cara finalmente aceita. De outro lado, a Katugaya entra numa cama de hospital, enquanto uma voz misteriosa fala com a parceira dele, sobre seus ferimentos e sobre o fracasso da missão. Uma garota está brincando atrás dela, enquanto ele fala que não tem problema. Eles falharam a missão, mas o que importa é que eles deram tudo de si, claro que ironicamente. Ele diz que o sobrevivente que a Katugaya deixou de alguns grupos se juntaram e devem ser preparados para se vingar. A parceira do Katugaya, Iguchi, fala com uma voz misteriosa, diz que ele sempre fez um trabalho ótimo. A voz do Concorde diz que ele sempre foi em cima da curva e nunca o decepcionou mesmo depois desse fracasso, mas ela era um assunto totalmente diferente. É a menina que está a desenhar simplesmente apareceu na frente dela, em cima da mesa. Logo a voz misteriosa perguntou se alguma vez pensou no trabalho que fazia era realmente adequado para ela. Então ela foi para a casa de banho lavar o rosto dela e do nada aparecem um dos membros do Lagarto Negro com uma faca para ela. Então eles falam que o chefe está decepcionado com o trabalho dela e pode mandar alguém matá-la em breve, e que eles não obedeciam ela e Katugaya por causa da autoridade que o chefe os deu. E que eles tinham medo do poder de Katugaya, mas agora está bem ferido. O que podia fazer é continuar mantê-los obedientes. Agora vai até Katugaya, que está em tratamento e tem um flashback onde ele vai numa missão para invadir um local protegido. Mas ele recusa aceitar a ajuda dela. Quer que o Dazai reconheça a força dele. Então ela chega em casa e se lembra das palavras da voz, o líder da máfia do porto, e diz que ele nunca sentiu que ele trabalha para ela. Ao mesmo tempo, a Katugaya é cercada por pessoas misteriosas e a arma que desejam era da máquina e está tratando. Logo, Iguchi recebe uma missão e sai disparado da casa. Ela chega no depósito de arma e começa a colocar tudo numa mala, enquanto os membros do Lagarto Negro dizem que ela está indo numa missão suicida e que ela deveria esperar a ordem do chefe, mas sabia que o chefe não ia dar aquela ordem porque não seria a máfia do porto, teria uma guerra contra as outras organizações. Iguchi ignorou o aviso dos membros do Lagarto Negro e avançou para salvá-la mesmo estando se cagando de medo. Ela invadiu o local e começou eliminando cada um dos capangas inimigos, e mesmo com uma perna ferida ela não desiste, porque salvar a Katugaya era a qualquer custo. Ela toma 2 tiros no braço e cai dura no chão, um capanga. Está prestes a dar um tiro para finalizar até quando os membros do Lagarto Negro chegam para ajudá-lo. Ela vai salvar a Katugaya, ela se desculpas com ela por tudo e Iguchi finalmente entende o motivo dela não sair da máfia do porto. Do outro lado, Kunikida manda a Tsuji seguir a Kyoka. Ele reclama, mas ele manda ele obedecer porque foi ele que salvou sua vida. E aparece uma equipe de guarda municipal traz um caso para a agência. Kenji, o caipira, fala que os da cidade são muito ocupados, enquanto que o vilarejo deles são muito mais livres. Kunikida manda a Tsuji e Kenji cuidar do caso dado pela polícia. Eles vão procurar pistas, mas acabam encontrando conhecidos do Kenji por toda a área. Então aparece um homem gigante, outro conhecido do Kenji, e a Tsuji fica assustado, mas o homem grande intimidador com Kenji fala do grupo que tem estado e comprar fertilizantes diferenciados próprios para fazer explosivos. Então Kenji diz que conhece uma gangue que fica nesse estado e que ele vai perguntar a eles pessoalmente. A Tsuji diz que isso não faz sentido e que eles não queriam admitir que fizeram isso. Kenji diz que eles perguntaram honestamente, eles irão dizer, e a Tsuji simplesmente concorda. Kunik dá a volta das compras de uma promoção e pergunta por quê. O Tomizaki não foi com a Tsuji, ele fala que a Tsuji foi com Kenji, e Kunikida fica putaço da vida e diz que a Tsuji irá receber ensinamentos fora da curva e vai achar aquilo que é um padrão. Então Kenji e Tsuji chegam na sede da gangue e perguntam se eles foram responsáveis pela explosão do carro. Eles obviamente negam, Kenji agradece a eles e simplesmente vão embora, mas a Tsuji pergunta que eles mentiram e fala para ele que pode estar deixando criminosos livres. Mas Kenji diz que eles sempre investigam cada caso usando honestidade, e a Tsuji simplesmente aceita e eles vão embora. Então a gangue aparece do nada e o cega, começando falando que a bomba foi usada para matar o alvo de uma gangue inimiga. Então Kenji agradece a honestidade dos criminosos e explica para Tsuji que em todos os casos dele, os criminosos acabam se confessando a parede dessa forma. A gangue fica forte de tanta baboseira que ataca Kenji, dando uma tacada na cabeça dele e cai duro no chão. Em seguida eles vão para cima de Tsuji, mas Kenji se levanta e diz que está tudo bem. Logo pega o carro da gangue e joga para cima, dizendo que lembra da sua família se uma vaca se fazer difícil dessa vaca na mão, com ela que estiver perto, enquanto amassava todos os membros da gangue.
A Tsuji acha o método de Kenji muito louco e liga para Kunikida dizendo que ele não consegue fazer as coisas daquela forma, e o Kunikida comenta que o Kenji só consegue agir daquela forma quando está com fome, mas quando ele enche o bucho ele dorme. No dia seguinte, a Tsuji acorda sentindo o cheiro de comida no seu quarto, e acorda assustado vendo o Kyoka no seu quarto, rodando bom dia. Logo ele vai reclamar com Dazai porque eles não estão avisados que eles terão um colega de quarto. Dazai diz que ele não tem quarto o suficiente e Kyoa diz que não tem problema já que foi uma ordem. Dazai diz para a Tsuji protegê-la já que ela está sozinha e não conhece ninguém, ele simplesmente aceita. Dazai manda a Tsuji escrever o relatório da captura por ele e fala quem colocou a cabeça dele a prêmio, o líder da Intelectuais, a guilda. Então o helicóptero aterriza na rua, em frente do edifício da agência, e quem sai dele é o líder da guilda, Francis, que conversa com o presidente da agência. O presidente pergunta para ele se é verdade que eles enviaram fundos para a máfia do Porto para que eles atacassem a agência, mas ele disse que não sabia que a organização criminal seria tão incompetente e que ele estava trazendo uma proposta melhor para o presidente da agência. Ele diz que a autorização da agência para poder ter uma empresa com indivíduos com poderes é muito difícil de conseguir. Ele quer comprar deles porque seria difícil para a organização secreta dele conseguir uma tão rápido, mas o presidente recusa, mesmo Francis tendo aumentado a oferta. Então o francista da agência ameaça o presidente acabar com ela. O presidente diz que ficaria à espera e manda Kenji acompanhá-los até a saída. Kenji leva eles para o elevador e quando chegam na saída a garota de cabelo ruivo sai com o chapéu de Kenji, mas Kenji não volta. Mais tarde o jornal mostra que o edifício inteiro simplesmente desapareceu do nada, e os membros da agência percebem que Kenji também está desaparecido e que isso só podia ser uma mensagem do Francis. Então Kunikida mandou Tomizaki e a Tsuji irem procurar pelo Kenji, enquanto ele e Danzai irá procurar pelo presidente. Ele deixou claro que eles não deveriam enfrentá-lo sozinhos. Como de costume, Naomi acompanha Tomozaki e a Tsuji, mas Tomozaki diz para Naomi voltar para a agência pois era arriscado para ela andar por aí, mas ela diz que dá no mesmo já que eles conseguem fazer o edifício inteiro desaparecer. Eles arrastam a Tsuji para a briga delas, mas ele permanece calado. Enquanto isso, um homem com uma bala branca anda por aí gritando o nome de alguém dos procurados. Então eles decidem voltar quando do nada Naomi também desaparece. Tomozaki fica desesperado e corre por aí procurando por ela, até que encontra uma garota ruiva da guilda. Ele envia todo mundo na rua para uma espécie de mundo paralelo chamado a Câmara da Né. Então Tomizaki pergunta onde está Naomi, e a garota mostra para ela uma porta que Kenji e Naomi estavam presos, mas não dava para abrir sem uma chave, então ela diz que eles teriam que abrir uma porta que estava atrás deles. E aí Tsuji vê que do outro lado de uma porta é a cidade, mas está tudo congelado, como se o tempo tivesse parado. Ela se apresenta como Lucre Mi, e explica que a dimensão foi criada usando o poder dela, e que eles poderiam sair dali e quiseram usando a porta branca, mas teriam que abandonar seus amigos presos na porta. Ela fala que quer que eles brinquem com ela, ativa seu poder e aparece uma boneca gigante que assusta todo mundo. Eles fogem pela porta branca, mas Luke diz que quem sai da porta se esquece de tudo o que aconteceu naquele mundo, restando apenas Tomizaki e Tsuji, o homem da bala branca que está procurando por uma garota chamada Elise, e que não iria sair dali sem ela, por mais que seja perigoso. Então Luke dá a chave para eles e diz que eles jogarem pega-pega com a Né e ganharem podem se tornarem amigos, mas ele deve abrir a porta antes que a Né os pegue. Eles aceitam o jogo e começa, mas a Né foi super rápido e pegou Tomizaki instantaneamente. Ele teve que acabou preso na porta preta. Só tinha restado a Tsuji, o homem estranho. A Tsuji estava usando seus poderes para desviar de todos os golpes de Né, e Luke fica admirado e conta que ela também é órfã. Ela também era odiada por causa dos poderes dela, e falou que a agência estava atrás da mesa desde que souberam dos seus poderes, e que a guilda também só aceitou por causa dos poderes da garota. Ela fala que diferente da agência, a guilda não perdoa os fracassados e se falharem capturá-lo, então ela será jogada para fora e ficará sozinha novamente, e pergunta por que ele é mais especial do que ela, e não fica preso aí para sempre. Então a Tsuji decide abrir a porta o mais rápido possível, mas a chave simplesmente não funciona. Ele percebe que não tinha chance nenhuma de vencer desde o início, então ele fica assustado e decide desistir do jogo e sai pela porta branca, mas o homem da bala branca não deixa ele sair, e comenta que ele não ia ajudar em nada e fugiu porque o final ele ia esquecer de tudo. Então ele fala a Tsuji lançar um ataque nela e derrotá-la de uma vez por todas, mas então Tsuji é facilmente capturado e o homem da bala branca fica sozinho e está prestes a ser capturado, quando de repente a Luke e a Né ficam paralisados e sentindo medo dele, até que ele diz que ela tinha perdido e não adianta lutar. Logo ela olha para trás e vê a habilidade de Tomozaki se desfazendo. Ela vê a Tsuji se segurando na porta e Tomozaki usando o poder ajudando o preso dentro da porta. A Tsuji faz um discurso igual de Naruto: "Eu já fui como você". Ela percebe que estava presa e fica nos braços da garota. A Tsuji que a puxa segura bem na porta e diz que se ele não desfazer o poder dela, todos iriam ficar presos naquela dimensão para sempre. Luke hesita e diz que não pode falar na sua missão, mas a Tsuji começa soltando lentamente e ela desesperada diz para ele esperar, mas ele se solta e na cena seguinte eles estão livres no mundo real.
A Louca está chorando num canto, aí Sushi tenta ajudá-la, mas ela foge. Daí o Homem da Bala Branca encontra Elise, eles começam a conversar e que o K também está preocupado com a Atsuji. Então o Homem da Bala Branca se despede da Atsuji e diz que existem soluções para qualquer problema que surgir, e que ele não se desespera. Então Atsuji agradece o conselho dele, o homem vai embora com Elise. Em seguida, Kyoa cai de joelhos no chão, se tremendo de medo, e Atsuji fica preocupado. Mas ela permanece em silêncio do outro lado do Homem da Bala, e a Elise se revela como líder da máfia do Porto. O Gai Mori e o nome é Vitan Sexualis.